Existem lugares tão misteriosos que nos fazem duvidar de tudo o que pensamos saber. Já discutimos isso em vários vídeos no nosso canal, mas o tema de hoje vai te surpreender e te fazer questionar toda a reconstrução histórica da origem da nossa civilização. Hoje vamos explorar o Vale de Bada, na Indonésia, um lugar extraordinário que pode representar a prova de uma civilização antiquíssima e avançada que o mundo esqueceu. E temos certeza de que se vocês nos acompanharem até o final, também vão compartilhar da nossa opinião. Antes de começarmos essa viagem fascinante, como sempre, convidamos vocês a se inscreverem no canal e a compartilhar nossos vídeos para apoiar nosso trabalho e não perder os próximos episódios. Em um canto remoto da Terra, cercado por montanhas e densas florestas, o Vale de Bada abriga incríveis estruturas de pedra que desafiam qualquer explicação racional. Esses megalitos antigos, com estátuas humanoides e grandes vasos de pedra, seguem como um enigma para arqueólogos modernos. A maioria das estátuas são figuras estilizadas, com cabeças desproporcionais e corpos sem pernas, algumas das quais parecem até mesmo grávidas. Para que serviam essas estátuas? Quem as esculpiu? E com quais ferramentas? O Vale de Bada foi descoberto pelos europeus em 1908, quando o etnógrafo e missionário Albert Pruitt começou a documentar as estátuas e os vasos presentes em todo o vale. As comunidades locais viam esses monumentos como parte de sua história, erguidos por um povo ancestral já esquecido. Segundo lendas, as estátuas eram guardiãs da aldeia e recebiam sacrifícios para assegurar prosperidade e boas colheitas. Atualmente, estima-se que existam mais de 400 artefatos megalíticos espalhados pelos vales de Bada, Bezoa e Napu. Entre eles, há cerca de 400 enormes vasos cilíndricos, conhecidos como calamba, e 30 estátuas de aparência humanoide, chamadas arca. Esses megalitos são distintos, mas aparentam ter uma origem misteriosa em comum. Os calamba, com seu diâmetro variando entre 1 e 2 metros, são grandes vasos de pedra equipados com tampas maciças. O propósito exato deles permanece desconhecido, mas algumas teorias sugerem que eram usados como urnas funerárias. No entanto, muitos dos calamba são rasos demais para conter um corpo, o que levanta dúvidas sobre sua função. Provavelmente, eles pouco se relacionam a rituais funerários, sendo vasos destinados a um uso complexo que ainda não compreendemos totalmente. As arcas são estátuas humanoides de 1 a 4 metros de altura. As principais características das arcas são as cabeças desproporcionais e os corpos sem pernas. Algumas estátuas mostram figuras femininas grávidas, sugerindo relação com a fertilidade. Mas quem eram essas figuras? E por que a representação delas é tão estilizada e ao mesmo tempo tão evocativa? Entre as estátuas mais fascinantes do Vale de Bada está Palindo, que no idioma local significa o animador. Palindo mede mais de 4 metros de altura e é uma das estátuas mais bem preservadas do vale. Segundo a tradição local, Palindo tinha a função de entreter ou proteger a comunidade e era frequentemente envolvido em cerimônias individuais. Sua grande cabeça e expressão enigmática parecem quase querer se comunicar com quem o observa, deixando espaço para inúmeras interpretações. Para aumentar ainda mais o enigma, a rocha com a qual este incrível artefato foi feito é de um tipo de material que não existe no vale. Assim, quem o trouxe ao local, como isso foi feito e em que época isso aconteceu, permanece um mistério, abrindo espaço para hipóteses menos ortodoxas. De acordo com a datação oficial dos arqueólogos, as estátuas do Vale de Bada datam de um período entre 1000 e 5000 anos atrás. No entanto, fica a dúvida se essa estimativa é realmente precisa. Será que elas podem ser muito mais antigas do que sugere a ciência oficial? Como veremos, sua história se perde em um passado ainda mais remoto e misterioso. Os seres humanos se estabeleceram no Sudeste Asiático entre 55 mil e 65 mil anos atrás. Pensem que até cerca de 15 mil anos atrás, o nível do mar era cerca de 125 metros mais baixo do que é hoje.
Isso significa que o que hoje está a 60 metros abaixo do mar de Java, naquela época fazia parte de uma vasta área de terra chamada Sundalândia. Essa terra conectava a Península Malaia, Sumatra, Java e Bornéu. E do outro lado, de barco, era fácil chegar a Sulawesi e as Filipinas. Durante grande parte da última era glacial, entre 110 mil e 15 mil anos atrás, essa vasta massa de terra estava exposta, tornando possível para os seres humanos se moverem por terra e mar em direção a novos horizontes. Provavelmente foi entre 50 mil e 30 mil anos atrás que os primeiros humanos chegaram a Sulawesi. Mas então, com o fim do último máximo glacial, cerca de 19 mil anos atrás, as coisas mudaram radicalmente. O clima esquentou e os mares começaram a subir, submergindo enormes porções de terra. Houve pelo menos 3 episódios principais em que o nível do mar subiu mais rapidamente, cerca de 14.500, 11.500 e 7.500 anos atrás. Foi justamente nesse período que Sulawesi se tornou uma ilha de verdade, separada do restante do Sudeste Asiático, isolando também as culturas que já haviam se estabelecido lá. A chegada dos grupos austronésios ocorreu numa época em que o nível do mar já era semelhante ao atual. Graças a tecnologias avançadas de navegação oceânica, esses povos conseguiam viajar para ilhas visíveis no horizonte. No entanto, os misteriosos megalitos que podemos admirar hoje em Sulawesi datam de uma época ainda mais antiga, testemunhando uma civilização profundamente enraizada e cheia de segredos ainda por descobrir. Quem era esse povo misterioso que construiu esses impressionantes megalitos? Uma pista vem do outro lado do mundo, mais precisamente da Turquia. Estamos falando de Göbekli Tepe, um dos sítios megalíticos mais antigos já descobertos. Göbekli Tepe data de cerca de 11.500 anos atrás, muito antes de Stonehenge e das pirâmides do Egito. Este sítio é composto por uma série de pilares megalíticos dispostos em círculo, muitos dos quais apresentam entalhes representando animais e símbolos enigmáticos. As estátuas de Göbekli Tepe são figuras estilizadas, frequentemente com detalhes simbólicos que mostram mãos e braços em posições específicas, com as mãos apoiadas sobre o abdômen. Essa postura, muito semelhante à observada nas estátuas do Vale de Bada, parece sugerir uma ligação simbólica entre os dois sítios. A representação das mãos, a ênfase em partes anatômicas e a estilização das figuras aproximam esses dois lugares separados por milhares de quilômetros e épocas distintas. Poderíamos então nos perguntar, as estátuas do Vale de Bada poderiam ter a mesma idade das de Göbekli Tepe? Será que ambas as culturas, mesmo separadas no tempo e espaço, tinham conhecimentos em comum? Ou a civilização que as criou é mais antiga do que se pensava? Como vimos, Göbekli Tepe está situado em uma época muito anterior à da civilização do Vale de Bada, uma época muito próxima da última glaciação, em que a geografia do nosso planeta era muito diferente da atual. Mas não é só isso. Até hoje, a história oficial não reconhece civilização evoluída capaz de criar tais artefatos. As estátuas do Vale de Bada apresentam semelhanças não só com Göbekli Tepe, mas também com outros monumentos megalíticos espalhados pelo mundo, como as estátuas de San Agustín, na Colômbia, e os famosos Moai, da Ilha de Páscoa. As posturas das mãos e o formato das estátuas indicam possível vínculo cultural ou coincidência surpreendente entre essas civilizações distantes. Os Moai da Ilha de Páscoa, por exemplo, são conhecidos por suas grandes cabeças e corpos estilizados, e sua função permanece em grande parte envolta em mistério. Da mesma forma, as estátuas de San Agustín representam figuras humanas e animais em poses rituais, sugerindo a existência de uma cultura com um profundo vínculo com o simbolismo e o sagrado. Mas que civilização antiga seria tão avançada para realizar essas obras e ainda manter intercâmbios culturais com povos de todo o mundo? Os mistérios do Vale de Bada, no entanto, não terminam aqui, como dissemos anteriormente. Existem os megalitos, que parecem enormes vasos de pedra e que são igualmente misteriosos. Esses gigantescos vasos de pedra são, na verdade, esculpidos em um tipo de rocha que não é encontrado na região. Então, presume-se que o material,
com o qual foram feitos tenha sido transportado de um local mais distante. Isso levanta mais perguntas sobre a logística envolvida em sua construção e transporte, como os antigos habitantes teriam conseguido mover essas enormes pedras. Como vimos, a hipótese mais comum sobre sua função é que os Calamba eram usados como urnas funerárias coletivas, uma ideia apoiada pelo fato de que alguns dos vasos foram encontrados com tampas maciças. Mas, na verdade, nem todos os Calamba são suficientemente profundos para conter corpos, e alguns apresentam divisões internas que não se encaixam no uso funerário. Eles poderiam ter sido usados para fins ritualísticos, ou talvez como reservatórios de água sagrada, mas no momento só podemos propor hipóteses sobre seu uso, porque estamos muito longe de uma explicação concreta. Além disso, parece muito arriscado imaginar que esses poderiam ser objetos usados para fins funerários, porque é importante ressaltar que não foram encontradas evidências de antigos assentamentos humanos na região. Também é misteriosa a técnica que foi utilizada para modelar essas enormes pedras, e é inevitável perguntar com quais ferramentas elas foram esculpidas. Não só não sabemos por que não há pistas, como também é difícil entender como um povo primitivo, sem conhecimento de metais duros, fez isso. O fato de não terem sido encontrados instrumentos e de não haver assentamentos humanos levou à hipótese de que esses megalitos foram feitos em outros lugares e só depois transportados para essas áreas por um povo antiquíssimo que, além disso, não estabeleceu seu assentamento na região, porque, como já dissemos, não foram encontradas evidências de assentamentos humanos. A tudo isso, deve-se acrescentar a natureza inóspita do território onde esses artefatos estão localizados, o que torna o transporte deles ainda mais misterioso e quase milagroso para um povo primitivo. Recapitulando, podemos dizer que sobre os artefatos do Vale de Bada não se conhece o povo que os construiu. Não sabemos para que serviam e nem compreendemos como chegaram a esses lugares. As datações oficiais os situam em um período histórico que deixa muitas dúvidas. E há muitos indícios que fazem acreditar que esses megalitos foram erguidos em um tempo muito mais remoto. Se, portanto, com a documentação histórica e as investigações arqueológicas não conseguimos compreender a origem e o propósito desses artefatos incríveis, o que podemos tentar fazer? Perguntar aos nativos locais se conhecem a história desses megalitos extraordinários. Os nativos dizem que as estátuas e grandes vasos de pedra existem aqui desde tempos imemoriais e não foram feitos por seres humanos como conhecemos hoje. As crenças locais sugerem algo muito mais fascinante e inquietante. Segundo as tradições, na verdade, os megalitos do Vale de Bada seriam na realidade os restos petrificados de uma linhagem amaldiçoada. Uma raça de seres antigos, condenados a permanecer petrificados pela eternidade por causa de suas ações. Disse que essas criaturas ousaram desafiar as forças superiores, cometendo atos impuros que levaram à sua transformação em estátuas, e assim foram condenadas a habitar na solidão profunda da selva. Mas essa não é só uma lenda isolada. Tradições de outras regiões também relatam antigas raças petrificadas. Por exemplo, nas lendas andinas, conta-se que o deus Viracocha transformou os gigantes de uma era passada em pedra, por seu comportamento abominável. Nas lendas locais e em muitas outras tradições espalhadas pelo mundo, o termo que hoje é traduzido como ancestrais não se refere simplesmente aos antepassados falecidos, mas evoca algo mais profundo e misterioso. Esotericamente, esses ancestrais, literalmente aqueles que nasceram antes, parecem indicar uma civilização pré-humana, antediluviana, que habitava o mundo antes da nossa era e que desapareceu. Segundo essas crenças, os ancestrais não eram antigos por serem velhos, mas sim uma linhagem esquecida, uma raça anterior à era antiga. Não é apenas um antigo, mas um antediluviano. A história de um antigo foi contada... Provavelmente que esses antigos sejam os últimos testemunhos tangíveis de uma civilização antiquíssima e já desaparecida. Pode ser que essas culturas antediluvianas tenham tido conhecimentos avançados, que hoje nos escapam e que tenham deixado vestígios de sua existência em lugares remotos, como o Vale de Bada. Os mistérios se intensificam,
E embora a ciência oficial tenda a excluir hipóteses tão radicais, não podemos ignorar o poder das tradições orais e dos mitos que sobrevivem nos relatos populares dessas regiões e de muitas outras ao redor do mundo. Chegando a este ponto, estamos realmente curiosos para saber a sua opinião. Escreva nos comentários o que você acha. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história!